Brasmax, Titânio e 2X-TF. Você conhece essa cultivar? Nesse vídeo, compartilharei com vocês os resultados dessa cultivar na safra 23-24 na nossa rede de ensaios aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nessa safra, contamos com 11 ensaios, então serão resultados de 11 ensaios em diversas regiões aqui do estado. Nós tínhamos mais 2 ensaios no sul do estado, porém, devido às chuvas, não conseguimos realizar a colheita. Então, foram 11 ensaios, em diversas regiões. Estarei deixando aqui para vocês um mapa de distribuição e conforme o decorrer do vídeo vou falando de cada local, conforme as produtividades. Primeiro, vou mostrar para vocês e falar sobre as características dessa cultivar segundo a Brasmax. Então, nós temos aqui a questão de ciclo, segundo a Brasmax. Então, ela é um ciclo 5.6. Contudo, nos nossos ensaios, muito como eu comentei no Instagram já, se vocês ainda não seguem, podem seguir lá, é LucasDroge1. E vai estar o link também na descrição do vídeo. É uma cultivar que, na maioria dos locais, se comportou como ciclo 6 a 6.2. E por que eu digo isso? Ou todas as cultivares estão erradas, ou ela não é ciclo 5.6 nos locais esta safra. Então, por exemplo, nós tivemos e conduzimos um ensaio no município de Cruz Alta. Vou deixar a foto também aqui, comparando ela, que segundo a Brasmax é ciclo 5.6, e a outra cultivar, que pertence ao grupo GDM, que é a 5.6 e 5.9, segundo o registro 5.7. Então, como tem a foto aí no vídeo, vocês podem observar a diferença em maturação. Lembrando que isso vale para todos os vídeos que vamos realizar aqui na sequência. Sempre foi realizado o mesmo manejo, tanto de adubação quanto de fungicida para todas as cultivares. Então, se uma teve uma pressão de ferrugem, a outra também teve, na mesma proporção, pois o manejo de fungicida foi o mesmo. E este manejo não foi igual em todos os ensaios, foi conforme o produtor realizou na lavoura. Então, a Titânio, segundo a Brasmax, ciclo 5.6, hábito de crescimento é indeterminado, peso de 1.000 sementes, o PMS é um PMS extremamente elevado, um dos mais altos do mercado, 200 gramas, e índice de ramificação alto. Então, nós temos um livro onde está todas essas informações. Se vocês tiverem interesse, é só clicar no link que está na descrição para ter acesso a esse livro, onde vai ter os resultados por ensaio, então dos 11 ensaios, e também um resumo de como a cultivar se comportou em todos os ensaios. Então, ela é uma cultivar que, segundo a Brasmax, também tem índice de ramificação alto. Isso podemos observar que, por exemplo, no ensaio de Cruz Alta, como eu já citei, a população final ficou com 9 plantas por metro linear, espaçamento de 45, então a população ficou bem baixa. E mesmo assim produziu 99,9 sacas por hectare. Outros pontos fortes da cultivar Titânio são estabilidade produtiva, bom potencial, com tolerante à ferrugem, então é uma cultivar TF, assim como a Brasmax havia lançado no mercado safras passadas a cultivar cromo, também pertence à tecnologia TF, tolerante à ferrugem, um elevado PMS, como eu já comentei, ampla janela de semeadura, contudo, semeaduras do cedo. Todas essas informações são dos nossos ensaios. Ela teve um alto índice de acamamento. Semeaduras realizadas final de outubro, começo de novembro, ela praticamente acalmou muito. Também posso disponibilizar umas fotos para vocês aí no vídeo na sequência. E outra característica, segundo a Brasmax, é resistente à podridão radicular de Phytophthora, raça 1. Questão de população, época de semeadura, nós começamos a semeadura em Butiá, município de Butiá, no dia 22 de outubro, a população final ficou 250 mil plantas por hectare. Número de nó, 21 nós produtivos, 104 centímetros de altura, até o florescimento, 41 dias e até a colheita, 150 dias. Então, nós realizamos avaliações a cada 15 dias para
determinar a altura, número de nós produtivos e fazer as observações, e depois foi realizada a colheita quando estava no momento da maturação. Outro ensaio, segundo ensaio semeado, foi dia 26 de outubro também, aqui em Birubá, foi a primeira época. A população final ficou em 207 mil plantas, número de nó 21, altura 98, florescimento 56 dias e colheita 152 dias. Época 2 aqui em Birubá, 26 de novembro, ficou com 189 mil plantas, 18 nós produtivos, então um mês de diferença aqui em Birubá. Depois vocês vão poder observar no final do vídeo, vou deixar um gráfico com todas essas informações que eu estou falando aqui, de população também e de época de semeadura e produtividade. E se você quiser ter acesso a todas as informações das demais cultivares, foram 31 cultivares na nossa rede de ensaios, vai ter o link do vídeo, o link do livro, vai ter o link do livro e também um link de inscrição para o curso que nós vamos estar lançando aí no mês de julho, onde falarei mais aprofundado de cada cultivar. Falarei sobre questão de época de semeadura, a questão de população, teve acamamento, não teve, então bem mais detalhado, questão também de componentes de rendimento, questão de chuvas, né? Que nós temos todos esse histórico de chuva durante o ciclo, para nós explicar essa questão de produtividade, né? Muitos cultivares tiveram uma performance melhor em algum lugar e não tão boa em outro lugar, então tem toda essa questão da chuva, da precipitação, que influenciou. Então isso nós também teremos disponibilizando, né, no curso, que vai ter o link abaixo na descrição para vocês se inscreverem. Época 3 aqui em Birubá foi semeado no dia 15 de dezembro, ficou com 287 mil plantas, número de nós produtivos 16. Em 3 de maio, então já é uma região mais quente, 160 mil plantas, 26 nós produtivos, e foi semeado dia 8 de novembro. Então lá praticamente acamou muito, mesmo com a população baixa, teve um acamamento muito grande lá. Então também vou deixar umas fotos aí no vídeo para vocês observar. 26 nós produtivos, 125 centímetros de altura, 56 dias para o florescimento e 141 dias para a colheita. São Gabriel, então São Gabriel ficou com 266 mil plantas, foi a cultivar que mais produziu, lá teve uma pressão muito grande de ferrugem, então ela se destacou em relação a isso. Foi semeado dia 25 do 11. Em Espumoso, foi semeado dia 27 do 11 e finalizou com 186 mil plantas. Quevedos, 30 do 11, 148 mil plantas, então lá semeada 30 do 11, 139 dias até a colheita, 18 nós produtivos, e lá, como eu comentei antes, semeada praticamente no fim da janela de semeadura, não por uma 5-6, né, mas como eu comentei, no nosso ensaio não se comportou assim, foi onde ela teve o melhor resultado. Então ela passou de 100 sacas por hectare, semeada final de novembro. Cruz Alta foi semeado dia 1º de dezembro, também performou muito bem, ficou com 202 mil plantas. Essas semeaduras mais à tarde não teve problema de acamamento, diferente que semeaduras no cedo. Cruz Alta ficou com 20 nós produtivos, 1,10 m de altura, 131 dias para a colheita. Passo Fundo, 174 mil plantas, 18 nós produtivos e colheita com 129 dias. Muitos capões, região de Vacaria. Então, em Passo Fundo e muitos capões, podemos dizer assim que ela se comportou com uma 5,6. Nos outros ensaios, nenhum, porque nós tínhamos outros cultivares para fazer essa comparação. Então, se nós temos a 60X64, uma cultivar da Dom Mário, também pertence ao grupo GDM, estava seca, né, pronta para realizar a colheita, e a Titânio ainda não. Diferente de Passo Fundo e Muitos Capões, que ela se comportou como 5,6, 5,8. Muitos Capões fechou com 169 mil plantas por hectare, 16 nós produtivos e 128 dias da colheita, do plantio à colheita, semeada dia 14, então, de dezembro, semeadura mais no tarde. Pensando em produtividade e PMS, vou compartilhar com vocês agora. Começando com Ibirubá, então Ibirubá época 1, 26 de outubro, 93,4 sacas por hectare, PMS de 197. Tá?
Então aqui, todos os vídeos que nós vamos fazer esse comparativo, vocês vão ver que na segunda época em Ibirubá, o PMS sempre foi mais elevado. Por quê? Quando a primeira época estava no período de floração e enchimento de grãos, principalmente enchimento de grãos, nós tivemos uma restrição hídrica, e aí comprometeu o PMS. Na segunda época, ela produziu menos, tá? Ficou com 84, só que o PMS ficou em 210. Terceira época, 82, então foi a cultivar que melhor performou na terceira época aqui em Ibirubá, 15 de dezembro, PMS de 213. 13 de maio, então foi com o PMS, um dos PMS mais baixos, 160, 75,4 sacas por hectare. São Gabriel foi a que melhor produziu também, 75,2, PMS 172, então mesmo ela sendo tolerante à ferrugem, acabou diminuindo o PMS também devido à seca que teve na região. Espumoso, 89,4, PMS 199. Quevedo, 101,4, PMS de 220, então foi a maior produtividade da cultivar foi em Quevedos, e o maior PMS, então 101,4 sacas por hectare, PMS de 220. Cruz Alta, 99,9, PMS de 219. Passo Fundo, 81,5, PMS de 227, então Passo Fundo mesmo, que foi o PMS mais alto, não o Quevedos, foi Passo Fundo, mesmo com o PMS mais alto, produziu só 81,5, isso devido à questão de população que ficou reduzida. Muitos Capões, PMS de 202 e produtividade final de 67,1. Tá? Então, esses são os resultados da cultivar titânio nas 11 áreas que nós tínhamos aqui no estado. Produtividade final da cultivar nos 11 locais, 85,5 e PMS médio 199, então muito coerente com o que a Brasmax lançou em questão de PMS, que ela, segundo informações da Brasmax, 200 gramas. Agora eu vou compartilhar com vocês alguns comparativos, por exemplo, que nós dividimos as cultivares em 4 grupos, tá? 5 a 5,4, 5,4 a 5,8, 5,9 a 6,2, 6,3 a 6,8. Então nós temos aqui a cultivar titânio em Ibirubá, ela produziu 93,4 sacas, como eu comentei anteriormente. A média do grupo, e aí nós pegamos segundo a informação da Brasmax, né? Porém, no nosso ensaio aqui, ela se comportou com um ciclo mais longo, mas o médio das cultivares do grupo entre 5,5 e 5,9, 5,8, desculpa, ficou 85,3 e a média do ensaio 83,1. Tá? Então ela se sobressaiu perante o ensaio e também perante as cultivares. Ibirubá na segunda época, tá? Essas épocas aí de semeadura todos vão estar no final do vídeo numa tabela. 84,9 a cultivar titânio, a média do grupo 79,4 e a média do ensaio 79,3. Ibirubá época 3. Cultivar titânio então fechou em 82,5. A média do grupo ficou em 60,7 e a média do ensaio em 60,5. Pensando lá em Butiá, primeira época semeada, titânio 90,2, apesar de ter acamado, ela produziu muito bem. A média do grupo ficou em 81,5, a média do ensaio 81,6. 13 de maio, 75 sacas, 0,4 a titânio, 73,6 a média do grupo e 66,3 a média do ensaio. São Gabriel, 75,2 titânio, média do grupo 54,8 e média do ensaio 47,3. Espumoso, média da titânio 89,4, média do grupo 71,4 e média do grupo, 71,4 e média do ensaio 70,3. Quevedos, titânio 101,4, média do grupo 80,4 e média do ensaio 80,4. Cruz Alta 99,9 titânio, 91,2 a média do grupo e 88,4 a média do ensaio, semeado 1º de dezembro. Passo Fundo, 81,5 titânio, média do grupo 73,4 e média do ensaio 74,1.
Muitos capões, 67.1 fechou a Titânio, 56.2 o grupo e 55.5 o ensaio. Então, fazendo um resumo das 11 áreas, diferentes épocas de semeadura, Titânio 85.5, média do grupo, então, comparando com outros cultivares de ciclo 5.5 a 5.8, 73.2 e a média geral de todos os ensaios 70.9. Para ter, além dessas informações, nós temos toda a questão de componentes de rendimento, número de nós, vargens, no terço inferior, médio superior, nós improdutivos. Nós vamos estar disponibilizando isso no nosso curso e também detalhando mais informações e explicando o porquê dessas produtividades, também questão de acamamento, de comportamento, população, que nós observamos nesse ensaio na safra 23/24. Se você tem interesse, é só clicar no link que está na descrição. Se você ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva no canal, que durante os próximos dias estaremos compartilhando informações sobre as demais cultivares que estão presentes no mercado aqui na próxima safra. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.